Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão, bem-vinda, irmã Alexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, o nosso momento diário de oração pessoal com a Palavra de Deus, mergulhando na Palavra de Deus, esta palavra que fala dos acontecimentos que trazem a salvação para você e para toda a sua família. É o que nos promete a primeira leitura de hoje. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal da RCC BH. Peço que você nos ajude a evangelizar, indicando este vídeo para outras pessoas, compartilhando esta oração para que mais pessoas possam rezar com a gente e assim ver cumprida aquela promessa de Jesus, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ele estará presente. Jesus está aqui, porque somos muito mais do que 2 ou 3, mesmo cada um estando aí sozinho na sua casa. Olha que bênção, né? Hoje é dia 26 de abril, estamos na segunda-feira da 4ª semana da Páscoa. O texto de hoje que nós vamos refletir é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. João 10, de 1 a 10. Vamos continuar ecoando aí sobre o bom pastor que nós escutamos na liturgia de ontem, esse João 10 maravilhoso. Jesus hoje vem nos pedir especificamente para a gente escutar a sua voz e para a gente entrar pela porta do seu coração. Olha que maravilha! Vamos lá, então eu convido você a pegar a sua palavra, pegar a Bíblia para poder rezar com a gente, se colocar aí num lugar tranquilo e vamos juntos invocar a presença do Divino Espírito Santo, a luz do Divino Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar com o salmo de hoje, dizendo: Senhor Jesus, a minha alma tem sede de Deus. A minha alma deseja pelo Deus vivo. Sim, Senhor, recebe e acolhe toda sede do meu coração. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, assim suspira igualmente minha alma por ti. Ó meu Deus, vem matar a minha sede neste dia, vem matar a minha sede nesse momento de oração. Espírito Santo, vem ser a água viva que mata a minha sede, que abre os meus olhos, o meu coração, para esta palavra que me sacia, para esta palavra que me preenche, para esta palavra que me restaura, que me renova, que me dá essa vida nova nesse dia de hoje. Divino Espírito Santo, ilumina, transforma, conduz, sacia. Amém. Na certeza de que é o Espírito Santo que nos conduz, vamos para o método da Alexio Divina, um método em 4 degraus. Primeiro degrau, que vamos subindo juntos nesse encontro com Deus, é a leitura do texto, procurando perceber o que é que o texto diz. Vamos lá? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse, o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou:
em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que maravilha de texto que nós já conhecemos e gostamos tanto. Vamos procurar hoje perceber o que Deus está dizendo para cada um de nós. O Evangelho, então, como eu disse no início, é o Evangelho segundo São João, em que Jesus vai mostrando aos discípulos, mostrando para a gente hoje quem ele é. E nesse capítulo 10 ele vai se revelar como o bom pastor. Uma imagem tão cara para os judeus do pastor, eles que tinham essa inspiração aí, vamos dizer, agrária do cuidado com as ovelhas. E desde o Antigo Testamento Deus se revela como pastor e Jesus se coloca como bom pastor, como aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Olha que maravilha, né? Só que o texto de hoje, o inicinho do capítulo, ele vem falar que ele é o pastor, que ele é o bom pastor, mas de maneira como que colocando um contraste entre o pastor e o ladrão. Ele começa falando sobre isso, o contraste entre o pastor e o ladrão, tendo como referência a porta do redil. O que é o redil? O redil é o curral, o aprisco onde ficavam as ovelhas de noite. E aí, diante dessa porta, Jesus vem falar: quem entra pela porta do redil é o pastor das ovelhas. E quem não entra pela porta do redil é o lobo, é o ladrão, é o assaltante, aquele que quer roubar, matar e destruir. Então já faz a contraposição entre aquele que entra pela porta. Entrar pela porta quer dizer assumir o poder, quer dizer ser reconhecido como pastor, ser reconhecido como tal. E os outros? Os outros tentam entrar pelas laterais, pelas brechas, pelas formas mais diferentes para roubar, matar e destruir. E o que está no meio dessa história entre pastor e entre ladrão, assaltante? Quem está no centro, no coração dessa história são as ovelhas. As ovelhas que escutam a voz do pastor. As ovelhas que reconhecem a voz do pastor diante de todas as outras, porque o pastor, ele chama de um jeito que lhe é próprio, ela distingue o timbre, a forma de expressar. A ovelha não enxerga muito bem, tem uma visão curta, então a vida delas depende de escutar muito bem a voz do pastor e seguir a sua voz, mas também de não escutar, de fugir das vozes estranhas, de vozes que ela não conhece, para poder trilhar no caminho certo. E Jesus assim vem se apresentar como o pastor, que chama as ovelhas pelo nome, que conduz as ovelhas para fora, que caminha à sua frente. As ovelhas que seguem a sua voz porque a conhecem, que fogem dos estranhos. Ele é o pastor, nós somos as ovelhas e o redil é a igreja, é a comunidade dos fiéis reunidos. Olha que maravilha. Mas o pessoal lá da época não entende. Eles não entenderam o que Jesus queria dizer.
Jesus falou, será que eu tenho que desenhar aqui? Eu sou o bom pastor, vocês são as ovelhas. Não entenderam. E aí Jesus vem ser claro a respeito da porta. Eu sou a porta das ovelhas. Se vocês têm dificuldade em me entender como pastor, então eu me coloco como essa porta das ovelhas. O que é essa porta? A porta é a medida, a porta é o tamanho, a porta é a referência para a ovelha encontrar pastagem para quem aquele que quer ser salvo. Então, diante da perspectiva da salvação, Jesus vem dizer aquela ovelha que vive esta porta, esta referência, este barema, esta medida, vai estar no redil, vai estar protegida, vai estar em segurança, vai estar salva. Porque a porta de entrada para a salvação é o próprio Jesus que veio nos trazer a salvação. Ele veio para que as ovelhas tenham vida, e vida em abundância para quem entra pela porta do seu coração, através da fé e da adesão ao seu projeto de vida, ao seu propósito de salvação. E aí já vamos para o segundo degrau espiritual, o degrau da meditação, em que eu vou deixar a palavra de Deus iluminar a realidade da minha vida hoje. O que eu tenho a ver com o texto? E o que esse texto tem a ver comigo? Como que eu vou me posicionar diante de Jesus que fala que é o pastor que dá a vida por mim? Qual é a minha resposta diante desta palavra? Porque tantas vezes eu tenho a tendência, eu vou correr o risco de ficar só na parte do Senhor é meu pastor e nada me faltará, e nos verdes prados ele me leva a repousar. Que maravilha! Tudo tá feito. Mas esqueço da parte que me cabe. A parte de Jesus é essa, e ele é fiel, ele cumpre aquilo que ele diz, ele é o pastor que nos leva para as verdes pastagens. Mas e a minha parte, qual é? A minha parte é a parte de ser ovelha desse pastor. Permitir que ele cuide, permitir que ele proteja. Como? É isso que o texto está falando hoje. Como? O que eu tenho que fazer? Qual que é a parte que me cabe nesse latifúndio? A parte que me cabe é, primeiro, escutar. Escutar, reconhecer a voz de Jesus, o meu pastor. Mesmo quando as suas palavras não forem do meu agrado, mesmo quando ele disser coisas que para mim for pesado, for duro demais. Escutar a sua voz. Mesmo quando ele fala de modo suave, de modo leve, de modo que talvez eu tenha que prestar atenção, eu tenha que silenciar, eu tenha que me purificar a minha audição, às vezes tão conturbada, com tantos movimentos, com tantas falas, com tantas situações para resolver, com tanta preocupação, com tanto problema. Que voz é essa? O que Jesus está falando? Não apenas escutar a voz, mas também entrar pela porta que é Jesus. Mesmo quando essa porta for estreita, mesmo quando essa porta for mais apertada do que eu, porque eu fui ficando muito gordo pelo peso dos meus pecados e pelas aflições da vida e pelas preocupações e pelas dificuldades, Jesus é a porta que leva à verdade, que liberta. Ele é a referência. Quando a minha visão é curta demais, quando eu não consigo enxergar a vontade de Deus para a minha vida, que voz eu tenho escutado? Qual tem sido a referência da minha vida? O que eu não consigo enxergar? Qual tem sido a minha medida?
quem eu tenho imitado, quem eu tenho procurado como modelo, como padrão, por que portas eu tenho entrado. Vou permitindo que o Espírito Santo me conduza nesse momento e vá falando fundo ao meu coração. Porque o meu desejo é da vida plena, o meu desejo é da vida em abundância, o meu desejo é das pastagens, eu quero estar em verdes pastagens, eu quero entrar pela porta que salva. E assim, já me decidindo, estamos no terceiro degrau espiritual, no degrau da oração, em que eu vou dizer: Senhor Jesus, eu renuncio hoje, neste dia, a tudo aquilo que rouba, que mata e que destrói a minha vida. Que rouba, mata e destrói a minha fé, a espiritualidade, o tempo, a família. Tende misericórdia de mim, Senhor, neste dia, porque eu quero ser uma ovelha do bom pastor. Quero experimentar todo o amor, toda a misericórdia, toda a compaixão, toda a vida plena que só o Senhor pode me conquistar. Mas para isso eu reconheço que eu preciso me portar como ovelha, Senhor. Tantas vezes tenho sido uma ovelha rebelde, uma ovelha fugida, uma ovelha que não escuta, uma ovelha que não obedece, que sai pela porta e quer descobrir o mundo e desbravar caminhos, escutando tantas vozes na televisão, no WhatsApp, nos problemas, tantas vozes que me distanciam do teu amor, Senhor. Purifica a minha escuta, purifica o meu coração, purifica os meus olhos, purifica os meus ouvidos neste dia, Senhor. Eu sou sim uma ovelha vulnerável, que precisa ser cuidada pelo pastor. Estou tantas vezes sujeito aos ataques, Senhor. Quero entrar pela porta segura que é Jesus. Vem ser o meu modelo, Senhor. Vem ser o meu barema. Eu quero ter fé, eu quero ser tocado por Ti. Eu quero permitir que o Teu Espírito Santo construa a Tua imagem na minha vida, Jesus. Para que eu viva esta vida plena a cada dia na minha vida. Vem, Espírito Santo. Vai pedindo, vem, Espírito Santo. Dá-me esta graça, Senhor, nesse dia. Vem, Espírito Santo. E assim vamos entrando no quarto degrau espiritual, o degrau da contemplação, em que o amor de Deus invade completamente a minha vida. Porque, como diz o Salmo 84, sempre que o Senhor fala, Ele fala de paz. Ele fala de um amor apaixonado, de um amor entregue. Quando eu abro de fato os meus olhos, o meu coração para a voz desse pastor, quando eu me decido, como hoje, entrar por esta porta que é Jesus, a verdade se abre diante dos meus olhos. Eu experimento a paz, a alegria, o amor, mesmo em meio às dificuldades. Eu experimento a vida. Jesus é a vida em abundância. Aleluia. Que eu transborde esta vida no dia de hoje. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Léxio Divina volta amanhã, se Deus quiser.